E o salmo que eu quero meditar com vocês é o salmo de número 34. Salmo de número 34, nós vamos ler apenas o verso 15, porém, você fica com o compromisso e a lição de casa, de poder estudar esse salmo completo, né, em casa. Mas a gente vai fazer um panorama bem pontual em relação ao versículo 15, que é o versículo que nós vamos ler, e assim meditar um pouco sobre essa questão. Clamor, um recurso que proporciona o agir de Deus e sua glorificação. Então esse é o tema que eu quero pensar. Vamos ler todos juntos o verso 15? Está aqui na tela, dá para todo mundo ver, aí onde está sentado, né? E nós vamos ler esse versículo. Vamos lá? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Agora você ora dizendo: Senhor, fale comigo, porque eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz com os meus irmãos. Portanto, ministre ao nosso coração a tua graça e sabedoria, e a gente possa bendizer-te, sendo edificado e transformado. Em nome de Jesus, amém. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Essa é a primeira frase que eu quero que você pense. Sendo você alguém justo, os olhos do Senhor estão sobre você. Repousa sobre você. Passa tempo sobre você. Além disso, o texto diz: os seus ouvidos estão abertos. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir a oração dos justos. O verso 15 desse salmo está inserido em torno de outros versos desse mesmo salmo, que falam no mesmo sentido. É um salmo fantástico, inclusive é tido como salmo messiânico, salmo que fala da pessoa de Jesus, que haveria de vir séculos para frente, séculos e séculos para frente. O verso 4, observando aí, nesse panorama que eu te falei, o verso 4 nos afirma: busquei o Senhor e ele me respondeu. O verso 6 nos diz: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de suas tribulações. O verso 7 nos informa: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O verso 17 também nos diz que os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. O verso 8 nos conforta dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só quantas frases, né, estão aí envolto desse versículo que nós acabamos de ler. Portanto, queridos, o verso 15, as verdades descritas nesse verso de número 15, elas não são descrições isoladas,
que podem levantar dúvidas. Ela está pautada, alicerçada, né, de forma segura por outras expressões, que traz para nós o entendimento do que está, de fato, no verso de número 15. Se faz necessário crer que Deus vê, nós vimos isso aqui domingo passado, que Deus ouve e que Deus age. Essa foi a oração do justo Daniel também, o profeta. Quando ele clama ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus ouviu e fez o povo retornar do cativeiro babilônico ali. Quando eu estou conversando então com vocês sobre o profeta Daniel. Voltando para o Salmo, que é um contexto bem antes, né, desse contexto de Daniel. Quando nós levamos as nossas vozes em oração ao Senhor, devemos ter consciência que não estamos orando a um objeto, a uma imagem, que não tem ouvido para ouvir, que não tem sentimento para sentir. Nós estamos orando ao Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos colocando diante dele toda a nossa necessidade e ele é poderoso para trazer a nós a resposta que nós necessitamos. Estamos orando ao Deus vivo. Estamos orando a ele que ouve, que vê, que sente, que se compadece, que responde, que muda as circunstâncias, só para nos atender. Gente, eu queria abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa muito importante para vocês. Fico muito feliz, muito grato, muito contente, quando a gente abre o relógio de oração e você vai lá e coloca seu nome imediato. Eu queria que você trouxesse a lembrança e desse importância a esse tempo que a igreja proporciona, a você tirar uma hora, né, um tempo aí, que você quiser, 2 horas, 10 horas, enfim, para buscar a presença do Senhor, sabendo que você, em primeiro lugar, é quem é abençoado. E sabendo que Deus está à disposição para ouvir o seu clamor. Sou muito grato aí pelas pessoas que se dispõem. E eu queria que de repente você não fez ainda, que você não colocou o seu nome, na próxima oportunidade você coloque imediato. O melhor tempo gasto é na presença do Senhor, em oração, em comunhão com Ele. E essa semana, eu estava até contando para o Fábio aqui algumas experiências, né, ouvidas, porque eu fui para o culto de reforma ali na igreja do Guanabara, com alguns irmãos aqui, e ouvi algumas informações que até então não sabia, através de respostas de oração. Uma das razões, por exemplo, de Calvino ter ficado em Genebra, foi a corajosa declaração de Guilherme Farel, em dizer para Calvino: se você não ficar em Genebra, eu vou orar para amaldiçoar os seus estudos e você não ter sucesso. Isso constrangeu a Calvino de ficar em Genebra e fez o que fez pela reforma protestante. Uma outra coisa que eu não sabia desse mesmo Guilherme Farel é que quando a reforma aconteceu ali, estava no seu início em todo o continente europeu, a Igreja Católica se levantou contra os protestantes e começou a perseguição. E o Papa se organizou com um príncipe ali da Europa para destruir os protestantes na cidade de Genebra. E organizou uma frota de navios, cheio de soldados, para combater o protestantismo. E Farel se posiciona com um grupo de cristãos
em clamor por livramento, pedindo que Deus afundasse os navios e não chegasse nenhum até a cidade de Genebra. E assim aconteceu. Como um sinal de que Deus aprovava aquele retorno aos princípios das Escrituras. Mas resposta de oração. Queridos, nós não somos diferentes dessas pessoas. Elas eram pessoas pecadoras como nós. Pessoas que tinham as angústias e as aflições como nós. Pessoas que lutavam pelo pão de cada dia como nós. Pessoas que tinham suas famílias como nós temos. Pessoas que lutavam contra as doenças e as enfermidades como nós lutamos também. Pessoas que eram pressionadas por serem cristãs, por serem pessoas que professavam a fé autêntica em Jesus. Elas sofriam na carne a dor também das circunstâncias, mas eram pessoas que se aplicavam à vida de intercessão e de comunhão com Deus. E aí, eu meditando exatamente sobre essas informações que a gente teve ali naquela programação, eu fui meditar em outros personagens bíblicos, como Josué, como o rei Ezequias, como Elias, profeta Elias, como o próprio profeta Daniel, como tantos outros personagens bíblicos, Deus agindo, intervindo, inclusive na natureza, para ouvir a oração, o clamor de quem assim o buscava. Nós precisamos estar mais familiarizado com a nossa vida de intimidade com Deus. A oração faz as consequências mudarem na nossa vida. A vida traz um diferencial quando nós, e de fato, nos clamamos ao Senhor, buscamos a presença dEle. Afinal, Ele é o autor da vida e está disposto a nos socorrer. Nossas orações, elas não são mecanismos de autoajuda, mas ferramentas que contribuem para a solução dos nossos problemas, das nossas angústias, bem como um meio para alcançarmos o socorro do Senhor nos momentos oportunos. E às vezes nós, diante das lutas, e quando superamos as batalhas, as pessoas só veem os louros, só veem os troféus, só veem as conquistas, não conseguem perceber o que passamos no processo. Talvez esse é o problema nosso, a disposição de viver o processo, de pagar o preço, de negar a nós mesmos, de nos comprometermos com Deus e ter uma vida de mais comunhão com Ele. O salmista, em outro momento, ele declara que Deus está pronto para ouvir as nossas orações e intervir nas nossas angústias, nos dando paz, nos dando segurança e felicidade. O mesmo salmista que escreveu o Salmo 34, ele diz no Salmo 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Uma resposta do Deus soberano ao rei que estava orando e clamando ao Senhor. E ele diz: você invoque no dia da angústia e eu te ouvirei. Queridos, essa intervenção deve nos conduzir a um coração grato e uma vida que glorifique ao Senhor. Que as nossas orações tenham como finalidade enaltecer e glorificar o nome do nosso Deus. Pastor, mas eu não preciso da glória? Não. Tudo que você precisava, você já tem. Todas as bênçãos que nós necessitávamos, Deus já nos concedeu. Não busque glória para si.
ore e clame ao Senhor pelo simples prazer de estar na presença dEle. E Ele será glorificado. E eu gostaria de extrair do Salmo 34 3 lições preciosas que podemos aprender. A primeira delas, eu vou ser bem rápido aqui, não vou me demorar muito, que já estamos aí com um horário bem avançado. A primeira dela, ou a primeira lição, é que há uma ordem de Deus para invocar o seu socorro. O verso 17, a parte A, traz exatamente essa ideia. E aqui, queridos, poderíamos falar muito sobre essa ordenança, mas nós não temos tempo para isso nesse momento. Mas o importante é que você saiba que pode contar com Deus em todos os momentos da sua vida. Isso é algo que nós precisamos sair daqui e jamais esquecer. Deus, Ele é aquele que está à disposição em qualquer momento, em qualquer circunstância, a ouvir o teu clamor, a ouvir a tua oração. Passamos por vales e desertos, queridos, por sofrimentos profundos e profundas angústias. Isso é fato, isso é verdade, mas isso não é circunstância que Deus não possa nos ouvir. Muito pelo contrário. Invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei. E nesses momentos, somos tentados a endurecer o coração, a desistir da fé e às vezes até da vida. De que me vale mais viver se essa angústia não passa, se esse sofrimento não vai embora? Deus esqueceu de mim. Às vezes somos tentados a isso, queridos. Nós às vezes nos encontramos cansados e exaustos. E dizemos, não temos mais forças. Aí Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não ande ansioso de coisa alguma. Eu quero te dizer que ao invés de resistir e aprender com a vida, ao invés de endurecer o coração com as dores da caminhada, você deve voltar-se para Deus, com o coração disposto a aprender de Deus. A dizer, Senhor, o que é que nós precisamos aprender? O que é que o Senhor quer nos ensinar? Se para tudo há um propósito debaixo do céu. Ao invés, querido, de ser inflexível, deixe Deus quebrantar o seu coração. Deixe Deus tratar as questões que precisam ser tratadas. Ao invés de achar que é capaz de resolver sozinho os seus dilemas, conte com o Senhor. Ao invés de olhar para baixo, olhe para o Senhor e clame. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de cima, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem daquele a quem eu estou clamando. Seu futuro não é de derrota, meu irmão. Seu futuro não é de derrota. Deus é o Deus que tudo pode. Nós temos recursos para buscar o Senhor. Nós temos condição de buscar a presença de Deus. Então, quando precisar, clame. E você será atendida. A segunda lição. Então, a primeira lição é que há uma ordem de Deus. Se você não clamar, você desobedece ao mandamento das Escrituras. Às vezes até para isso nós temos dificuldade de obedecer. Para clamar pela nossa própria necessidade.
segunda lição que eu quero destacar é que há uma promessa de Deus para nos livrar. Então, está no verso B, aliás, na parte B do verso 17. Se há uma ordem para invocar por socorro, há uma promessa fiel de Deus para responder. Ora, nós dizemos que Deus é verdadeiro, nós dizemos que Deus é fiel, nós dizemos que Deus é perfeito, nós dizemos que Deus é bom. Então, acredite nessa promessa. Deixa eu até ler a parte B do verso 17. E os livra de todas as suas tribulações. Li esse versículo dias atrás e lembrei do Salmo 103, verso 3, quando ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele também quem livra de todas as tuas tribulações e angústias. Promessa do Senhor, fiel. Deus é o Deus da aliança. Ele também tem um atributo que ele é imutável. Se ele prometeu, ele é obrigado a cumprir. Me permita o termo. Deus não pode contradizer a si mesmo. Deus está submisso àquilo que ele determina, pelo seu eterno propósito, porque ele é fiel, porque ele é justo, porque ele é perfeito, porque ele é imutável. Ele se submete exatamente a cumprir aquilo que prometeu. E queridos, também poderíamos falar muito sobre livramento. Mas o importante é que devemos crer na promessa do Deus soberano, que nos livra daquilo que aflige a nossa alma. Entrando no entendimento de que esse Salmo 34 é um salmo messiânico, nós vamos chegar à conclusão óbvia de que o Senhor o livrou. De que o Senhor livrou o próprio Jesus de todas as angústias. Jesus rompe ali o sepulcro no terceiro dia, vitoriosamente, sem nenhuma angústia, sem nenhuma aflição, e hoje reina eternamente. Talvez você continue tendo aflição e angústia até o dia que você partir desse mundo, mas há a garantia, a fidelidade de Deus para que você seja vitorioso sobre isso. Ele te livrará de todas as angústias na eternidade. Isso não terá perigo de acontecer, de você entrar em angústia e aflição na eternidade com Ele. Ah, pastor, mas eu queria isso aqui agora. Aqui você experimenta. A plenitude da felicidade é garantida na eternidade. Aqui você tem. Aqui você experimenta alguns momentos bons e de delícias que é prometida para a eternidade. Mas a garantia de você viver eternamente sem nenhuma angústia está dada. E o Pai cumpriu a promessa ao Filho com a sua ressurreição. Creia. Creia no Deus que te livra. Quando você estiver aflito, angustiado, perplexo, numa situação em que você não vê alternativa, lembre-se que Deus vê. Lembre-se que Deus ouve. Lembre-se de que Deus age em teu favor. Não esqueça disso, confie. Ele não apenas tem misericórdia de nós e fica inerte. Ele age em nosso favor. Deus não é aquele que olha para o teu sofrimento e diz: ah, coitadinho, deixa ele lá. Não é assim que ele age.
Ou seja, Ele também nos livra de todos os nossos temores, de nossas angústias. Ele faz isso por vários motivos. E aqui tem alguns. Ele nos livra porque Ele é o Deus vivo. Se Ele fosse um Deus morto, Ele não agia. Ele age porque Ele é fiel. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele age porque Ele é amoroso. O seu amor traz empatia em nosso favor. Ele também é gracioso. E o que esse termo tem a ver? Tem a ver que, às vezes, queridos, as nossas angústias são consequências das nossas escolhas equivocadas. Que se Deus fosse agir de maneira legal, da lei, vamos assim dizer, Ele não tiraria angústia, mas Ele é gracioso. Ele nos dá o seu favor, que nós não merecíamos. E a gente precisa entender isso. Às vezes dizer que Deus é gracioso para algumas pessoas é ferir o seu ego. É a pessoa não concordar porque acha que merece. Ah, meus queridos, Deus, Ele tem aí a autoridade e o poder para agir de maneira justa. Mas Ele oferece o seu favor a quem muitas vezes não merece. Podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas necessidades, que Ele pode nos atender. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso consolador. Jesus diz: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Eu estou com vocês todos os dias. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Você precisa cada dia viver nesta promessa de que Deus te livrará de muitas e muitas e muitas angústias e sofrimento. E te garante exatamente a superação de tudo isso. Não desista de clamar ao Senhor nas suas necessidades. A terceira lição é que há uma finalidade. Não para por aqui. Não termina apenas numa ordem de Deus em clamar a Ele. Não também termina na promessa dele trazer o consolo para nós. E aí? Tem mais alguma coisa? É só para nos satisfazer? É só para nos deixar bem emocionalmente e desligar-se da situação e daqui a pouco ser acometido de outra angústia por um problema que a gente não consegue evitar? Não. Não termina aí. A terceira lição que devemos, e que eu quero destacar aqui, é que devemos glorificar a Deus. Olha o que é que diz o verso de número 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aqui parece que esse versículo não tem nada a ver em glorificar a Deus. Mas, vamos em frente. Dar glória a Deus deve ser a reação de todo aquele que reconhece o que Deus faz. Ora, se Deus trouxe a nós a solução do nosso problema, o nosso coração estava angustiado, tomado de sofrimento, e agora a paz reina, nós devemos ter um coração grato e glorificar ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu quero te celebrar pelos feitos do Senhor. Cantamos hoje pela manhã por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, em plena aula da escola bíblica, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero agradecer. Um coração grato
quando recebe a bênção e a resposta das suas orações de Deus, ele celebra, ele glorifica, ele adora. Quando entendemos a razão da nossa existência, que fomos criados para o louvor da glória de Deus, não temos dúvidas e nem dificuldade de atribuir a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Também quando reconhecemos os feitos de Deus em nós e sobre nós, glorificar a Deus é nosso estilo de vida. É nosso estilo de vida. Cristianismo, esse ismo no final da palavra, significa estilo. Nós, como povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, devemos ter um estilo, um jeito de ser, de viver, que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que bendiz o seu nome, que adora o Senhor, que se alegra pelos feitos dele, que exalta com o seu coração grato diante do Deus poderoso o nome dele. Queridos, quando reconhecemos a obra de Cristo em nós e temos a alegria de sermos justificados diante de Deus, o nosso desejo é dar a glória ao Deus soberano. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, diz o Salmo 115. Todo louvor, toda glória seja dada a Ele, pelos séculos dos séculos. Voltando ao verso em destaque, quando diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, podemos aprender que a nossa reação deve ser esta mesmo: glorificar ao Senhor. Senhor, obrigado, porque os teus olhos estão sobre mim. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Ele me supre em todas as coisas. A minha realização e satisfação está em ter Deus na minha vida. As outras coisas, elas são secundárias. Glorificar ao Senhor. Devemos fazer isso porque Ele nos deu livramento. Enviou ouviu as nossas orações e nos respondeu no dia da angústia. Portanto, exaltemos ao Senhor pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Meu irmão, não saia daqui sem lembrar de que há uma ordem do Senhor, que sempre que você precisar, que recurso maravilhoso. Que recurso maravilhoso. Que ferramenta você tem para viver e ser vitorioso no seu dia a dia. Como é maravilhoso a gente ter exatamente esse recurso de clamar ao Senhor sempre que quisermos, sempre que precisarmos. E além disso, precisamos lembrar exatamente dessa ordem e estar firmado na promessa fiel de que Ele nos responderá. E claro, me permita que o termo, não podemos ser mala nesse sentido. Precisamos glorificar ao Senhor e reconhecer que Ele é digno de ser celebrado e adorado. Clame ao Senhor. Viva para o louvor da glória dEle. Exalte a Ele. Em toda e qualquer situação do seu viver. Você tem onde buscar refúgio e fortaleza. Onde derramar as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades, sabendo que no Senhor você vai encontrar refrigério para a sua alma. Amém?